Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a prova da UEL. É isso aí, a prova de língua portuguesa da UEL. Como funciona, né? Houve uma mudança no vestibular a partir de 2012, então começou um novo formato, introduziram gêneros redacionais, veio as listas de livros e tal. E hoje nós vamos estar trabalhando para entender como esta prova é. Então a prova da UEL, ela é baseada, a prova de língua portuguesa, basicamente nos livros. São 10 livros que são trocados a cada 2 anos, né? Então a cada 2 anos surge uma nova lista de livros. Então se eu pegar a maioria das questões do vestibular, elas estão centradas nesse livro. Mas existem questões que não dizem respeito à lista de livros. São questões que envolvem interpretação, a gramática, uma gramática contextualizada. E sobre essas questões é que nós vamos falar agora. Este vídeo, eu estou analisando a prova de 2013 a 2015. Depois, no outro vídeo, a gente faz a continuação, né? Aí eu vou estar analisando 2016, 17, 18, 19, 20, enfim, a gente vai fazer uma geral para que vocês realmente compreendam como é a prova da UEL. E entendendo como é a prova da UEL, a gente chega lá e gabarita, e faz toda a diferença, não é verdade? Então vamos começar o nosso processo. Aqui, ó, 2013, eu tô respeitando o número da questão da prova. Então vocês vão ver que daqui a pouquinho vai aparecer número 10, mas não é 10 do meu slide, 10 porque é daquele ano a 10ª questão. Aqui foi 2013, a questão 1 e 2. Vamos para o texto? É uma interpretação. Não só, mas tem gramática também, quer ver? O gordo é um novo fumante. Nunca houve tanta gente acima do peso, nem tanto preconceito contra gordos. De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre saúde. Por outro, algo de podre, o nascimento de uma nova eugenia. Muito bem. Qual é o grande problema desta questão aqui? Tá no emprego da palavra eugenia. Se a pessoa não sabe o que é, vai gerar aí um problema de compreensão do texto. Então, eugenia significa os bem-nascidos. E aqui ele tem uma carga de preconceito. Então, com relação ao gordo, então a gente fala muito, não pode ser obeso e tal, mas daí a gente começa num processo de preconceito. É isso que a questão está trazendo pra gente. Vamos lá então, ó. Com base no texto. Quando fala com base no texto, é uma questão de compreensão de texto. Eu não vou além do texto, tá? Assinale a alternativa correta. Ao relacionar o termo pobre ao termo eugenia, o enunciador revela um argumento e, consequentemente, uma opinião em relação ao assunto, sim ou não? Então, quando ele fala podre, desculpe-me, né? Com relação à eugenia, ele tá dando um novo argumento. Porque até então, o que ele estava falando? Vamos olhar a questão, ó. De um lado, há por trás uma positiva discussão sobre a saúde. Falar sobre a saúde é legal. Por outro lado, ó, é um outro argumento que ele tá trazendo aqui. Tá entendendo? Por um outro lado, algo de podre. E aí, os dois pontos explicando o nascimento de uma nova eugenia. Portanto, a alternativa A, logo a primeira, já é a correta. Entenderam? Olha como é importante, uma questão que envolve, sim, interpretação de texto e o conhecimento de uma palavra, de um termo, né? A B fala a palavra pobre foi empregada inadequadamente, uma vez que o conteúdo verbal, aliado à imagem, revela aspecto científico. Não tem nada a ver. O termo eugenia refere-se a podre, desculpa, nossa, eu tô com pobre, né? Podre, devido à carga negativa expressa na base de ambos os vocábulos,
independente do contexto, não é independente do contexto, tá? O contexto sempre afeta a nossa relação com os termos, então não é não. O vocábulo eugenia refere-se aos dois lados, positivo e negativo da discussão, muito presente na atualidade em torno da saúde. Negativo e positivo? Aqui a gente tem um aspecto negativo, porque o positivo ele estava falando antes, ele introduz um argumento de valor negativo. Tanto o termo podre, agora falei certo, como o termo eugenia produzem efeito de sentido positivo? Não, o efeito é negativo, tá certo? Podia muito bem aqui ter parado, gabaritou, colocou a questão no mas a gente não tá para isso, nós estamos para aprender, para discutir, para entender o processo da prova. Muito bem, a próxima questão, lembra que era a questão 1 e 2? Olha como ela vem. Assinale o período, analise o período. Nunca houve tanta gente acima do peso, nem tanto preconceito contra gordos. E assinale a alternativa correta. Aqui é uma questão que envolve aspecto gramatical, tá? Ó, eu tenho aqui um período composto. O que é um período composto? É aquele que tem mais de uma oração. Como é que eu vou medir a oração? Por verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. Olha, nunca houve tanta gente acima do peso, nem houve tanto preconceito. Eu tenho o verbo haver aqui, marcado explicitamente, ele está escrito, e na outra oração ele está implícito, mas ele está lá. Então, se eu for dividir as orações, ela vai ficar assim: nunca houve tanta gente acima do peso, barra, é a minha primeira oração. Nem havia tanto preconceito contra os gordos, aí é a segunda oração. Assinale a alternativa correta. Vamos para ela? A segunda oração, tá vendo? Ele já está indicando que tem mais de uma. Apresenta a elipse do termo peso. Portanto, a ideia expressa em relação à primeira oração é de oposição. Gente, não é oposição. Aqui ele está trabalhando com o valor dos elementos de coesão. Então, o processo aqui não é de oposição, é de acréscimo, de adição de informação. Tá certo? E não tem aí a questão, não é a omissão da palavra peso. Há um período composto no qual a segunda oração apresenta a ideia de adição em relação à primeira. É essa daí, gente, com certeza é essa a alternativa. O período apresenta o uso inadequado dos elementos coordenados nunca e nem presentes nas duas orações? Não é inadequado, né? Os termos nunca e nem, apesar de estarem em orações diferentes, possuem o mesmo valor semântico indicativo de tempo. Não é tempo. Para expressar valor aditivo na segunda oração, é necessário o emprego da conjunção e, junto com a conjunção nem e nem. Não tem essa necessidade, não. Então, realmente, a alternativa correta é a B. E aqui, a gente está trabalhando, como eu falei, com elementos de coesão, com sentido dos termos dentro do texto. Envolve um pouco de gramática, mas coesão e coerência textual. Leia a tirinha a seguir. Mesmo ano, ainda estamos em 2013. Leia a tirinha a seguir e responda as questões 3 e 4. Então, olha só, questão 1, 2, 3 e 4, todas não estão envolvendo os livros, tá certo? Olha lá. Cara, como você é feio, hein? O médico, né, falando ali pro paciente, daí ele diz assim: olha, doutor, o que é isso? O que importa é minha beleza interior. Aí o médico mostra para ele o que ele tem por dentro e diz: chama isso de beleza? Muito bem, a tirinha tá aqui. E daí, com relação à tirinha, assinale a alternativa correta. A relação do paciente, a reação do paciente revela a falta de entendimento do discurso expresso pelo médico sobre o seu estado de saúde. Essa é correta? A sátira se faz presente no último quadrinho. Ao demonstrar um erro cometido pelo médico? Também não. Há uma crítica aos médicos? Pode parar, não temos aqui um processo de crítica aos médicos, que se preocupam mais com a beleza física do que com a saúde. Nossa, essa errou longe, né? O efeito de humor se apoia na polissemia. Essa palavrinha, gente, ó, tem que estar dentro do coração de vocês. O que é poli? Poli é muita, semia é significado. São muitos significados que um termo tem. Isso é muito importante. Normalmente, as tirinhas e as charges trabalham com essa questão polissêmica, tá bom? Presente na expressão beleza
interior. Posso marcar essa daqui sem medo de ser feliz. Joia? Vamos seguir? Continua a mesma tirinha, tá certo? E aí ele vem assim. Com base na tirinha, considere as afirmações a seguir. O pronome isso, complemento do verbo chamar, lá no terceiro quadrinho, revela ironia quando relacionado ao termo beleza. Vamos ver isso, ó. Cara, como você é feio, hein? Ora, doutor, o que é isso? O que importa é minha beleza interior. Chama isso de beleza? Muito bem. Então, o isso, que tá lá no terceiro quadrinho, revela ironia? Quando relacionado ao termo beleza. Certinho. O termo cara, no primeiro quadrinho, e doutor, no segundo quadrinho, desempenham a mesma função sintática. Opa, que gramática na veia. É a mesma função sintática? Sim. Qual é essa função sintática? É o vocativo, é o termo que nós usamos para nos dirigir a alguém. Então tá correto. Os termos cara e doutor são apostos explicativos que se referem à mesma pessoa do texto? Não, não é um aposto, é um vocativo e não está se referindo à mesma pessoa, tá? Cara é o médico falando com o paciente, doutor, o paciente falando com o médico. São pessoas diferentes, né? Então aqui tá errado. O segundo quadrinho, a pergunta feita pelo paciente introduz um argumento de autoridade. Não tá trabalhando com argumento de autoridade, não. Então, isto daqui, o que seria esse argumento de autoridade? Seria a citação de alguém que tem um conhecimento profundo a respeito daquele assunto, que tem autoridade dentro daquele assunto. Portanto, esta questão é a alternativa A. Boa, né? Tranquila? Eu sei que sim. Leia o texto a seguir e responda as questões. A questão 10. Numa prova de português do ensino fundamental, tá? Ó, como houve um salto aqui, mas é porque ela estava na prova, né? Uma questão, as outras, vamos colocar 1, 2, 3 e 4, envolvia interpretação e gramática. Depois aí no meio eu tive questões de livro e agora a questão 10. Numa prova de português do ensino fundamental, ante a pergunta sobre qual era a função do apóstrofo, um aluno respondeu: apóstrofos são os amigos de Jesus, que se juntaram naquela jantinha que o Leonardo fotografou. A frase, além de alertar sobre os avanços que precisamos na excelência da educação, imagina o teor dessa resposta, né? É didática quanto aos cuidados do uso da língua portuguesa, preciosidade que herdamos dos lusos, do galego e do latim. Por falar em vírgula, lembrei-me de caso ocorrido numa cidade paulista. O vereador prepotente lia seu improviso na cerimônia de outorga do título de cidadania a um professor de português. A iniciativa deveu-se ao fato de o mestre ter alfabetizado o nobre edil e outros munícipes no curso de adultos. O exaltado orador disparou: este grande letrista me transformou num competente palavrista, pontuador e virgopalense. O constrangido catedrático, ao discursar, agradeceu, mas recusou a homenagem. Não a mereço, frisou. Em tempo, Palencio-gentílico do município de Virgem da Lapa, localizado no Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. Ao não dar explicações sobre o óbvio, o velho, membro do magistério, evitou a redundância. Esse vício que possui o idioma, como ilustra o ato da assinatura de convênio para projeto de piscicultura numa cidade do interior gaúcho, vamos pensar nossos peixes em todos os países da terra, bradou o prefeito num arrobo de entusiasmo. Questão de ordem, excelência, mas só nos da terra? Por que não também nos países de Marte, Vênus e até Saturno? Ironizou o líder da oposição na Câmara Municipal. O poder da vírgula e das palavras é tão importante que no passado o artifício do veto à pontuação foi usado para mudar o teor das leis contra os interesses da sociedade. Então é um texto que fala sobre o poder da vírgula. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o significado da frase. Esse grande letrista me transformou num competente palavrista,
pontuador e virgopalense. Com essas palavras elogiosas, o falante quis enaltecer a capacidade do professor de formar cidadãos preparados para a política, bons leitores e oradores convincentes e pontuais. O autor da homenagem ressaltou as qualidades de um bom professor de português: saber ler e interpretar as palavras e ser capaz de empregar corretamente sinais de pontuação e acentuação. O homenageado era autor de letras de música, especialista em palavras cruzadas, funcionário que cuida do ponto e pessoa nascida na cidade mineira de Virgem da Lapa. Não, também não era esse o objetivo. O mestre das primeiras letras conseguiu formar alunos que recorriam sempre ao dicionário. Eram pessoas pontuais e seguiam as regras gramaticais. O ex-aluno se considera um exemplo de capacidade transformadora do professor do curso de jovens e adultos, por acreditar que hoje cultiva a oratória e escreve dentro das normas gramaticais. É essa, né? Então, o orador, ele está se auto-elogiando. Beleza? Muito bom. Vamos para 2014? Vamos lá? Leia o texto a seguir, publicado no site do jornal Folha de São Paulo, em um mês de 2013, e responda as questões 6 e 7. Oh, já sei, né? Então, a prova de português que não teve questão de livro aqui foi a 6 e 7. Bolsa anti-crack. Com grande espanto e indignação, li a manchete: Governo de São Paulo exclui menor de idade da Bolsa anti-crack. Cotidiano 10/5. Segundo a reportagem, os menores de idade, que somam 38% dos usuários, não serão beneficiados pelo Bolsa Anti-Crack, porque o Estado diz que não há clínicas especializadas no atendimento a adolescentes. Isto mostra que o Estado não está voltado para todos. Os jovens, que possuem mais chances de serem recuperados do mundo das drogas, pois ainda têm uma longa vida pela frente, são ignorados pelo Estado. Os adolescentes merecem uma atenção maior, merecem mais uma chance. O ideal seria investir em campanhas educativas voltadas aos jovens e no fortalecimento do atendimento ambulatorial, onde o paciente é tratado sem a obrigação de ser internado. B agora, Bolsa Anti-Crack. Em referência à carta Bolsa Anti-Crack, painel do leitor 12/5, o Estado possui sim atendimento a crianças e adolescentes com problemas de dependência química. Mas esse serviço é distinto do que é oferecido a adultos dentro do Programa Estadual de Enfrentamento do Crack, agora denominado de Programa Recomeço, porque segue o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para estes casos, conforme o ECA, não é permitido no mesmo espaço atender adultos e adolescentes. É importante ressaltar que o cartão Recomeço é mais uma das ações do programa Recomeço e não a única. O atendimento a crianças e adolescentes é prestado nos acolhimentos. A dependência química é tratada pelos profissionais nesses equipamentos sociais. Olha o que tem agora. Vamos lá? Sobre os recursos linguísticos semânticos. Então, o aspecto linguístico e o aspecto semântico, significado presentes no texto A. Assinale a alternativa correta. O conectivo porque antecipa a consequência expressa na frase não há críticas especializadas no atendimento aos adolescentes. Opa, para tudo. Eu não consigo resolver essa questão sem voltar para o texto, então eu vou voltar para ele. Olha lá, ó, o que ele está marcando nas alternativas. Vou explicar aqui, depois a gente já seleciona lá. Segundo a reportagem, os menores de idade que somam 38% dos usuários não serão beneficiados pelo Bolsa Anti-Crack, porque o Estado diz que não há clínicas especializadas no atendimento a adolescentes. Perceba que tem um valor explicativo. Esse porquê, ele está explicando o que foi dito anteriormente. Ó, os jovens que possuem mais chances de serem recuperados no mundo das drogas, pois ainda têm uma longa vida pela frente, são ignorados pelo Estado. O ideal seria investir em campanhas educativas voltadas esse pois também é explicativo, né? O ideal seria investir em campanhas educativas voltadas aos jovens e no fortalecimento do atendimento ambulatorial, onde o paciente é tratado sem obrigação de ser internado. Muito bem, olha lá. O conectivo porque
antecipa a consequência expressa na frase? Não, não é consequência. O conectivo porque expressa a ideia de conclusão? Não. É uma explicação, lembra do porquê como explicação? O conectivo pois indica a ideia de explicação como porquê. Que subsidia o argumento sobre as chances de recuperação do jovem? Ah, é essa aí. Olha aí, gente, a UEL de novo trabalhando com a questão dos elementos de coesão. Isso é muito rico, é muito importante, não é só a UEL não, o Enem também faz isso, tá certo? O conectivo pois enfatiza o contraste entre as ideias expressas, não é contraste. O conectivo onde remete ao destaque atribuído na frase às campanhas educativas caracterizadas pelo ênfase de esforço, não, é o lugar onde ele está fazendo referência, tá certo? Muito bem. Acerca dos dois textos, agora ele vai comparar os dois textos. Assinale a alternativa correta. Ambos os textos são descritivos, pois se preocupam em caracterizar os aspectos positivos e negativos do programa Bolsa Anticrack para determinados segmentos da sociedade. Não há uma relação de intertextualidade? Claro que tem. O segundo é como se fosse uma resposta àquilo que foi dito do primeiro. O texto A, que é o primeiro, suscitou uma resposta do secretário de Desenvolvimento baseado na contra-argumentação e na defesa do trabalho da secretaria que ele coordena, com certeza. Então veio o primeiro texto e o segundo foi uma resposta do secretário, um contra-argumento. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Tudo bem? Então tá joia. 2015. Leia o artigo de opinião a seguir e responda as questões 7 e 8. A Lei Bernardo e o assédio moral na família. Sério aqui, hein? O caso do menino Bernardo Uglione Poldrini chocou o Brasil. Ainda sem julgamento, a história do homicídio do menino de apenas 11 anos de idade, que tem como principais suspeitos o pai, a madrasta, o assistente social, amiga da família, trouxe à tona diversos assuntos, em especial a convivência familiar. As versões dos acusados são diversas e contraditórias, mas a principal questão reside em torno do tratamento interpessoal dentro da entidade familiar. Nesse tocante, surge preocupação com a situação que muitas famílias vivenciam de tratamento cruel ou degradante, que a Lei Bernardo repudia. A Lei Bernardo, antiga Lei Palmada, eterniza o nome de Bernardo Boldrini. Em vida, o menino chegou a reclamar judicialmente dos maus tratos sofridos no ambiente familiar, demonstrando que antes de sua morte física noticiada, Bernardo já estava sofrendo o chamado homicídio de alma, também conhecido como assédio moral. O assédio moral é conduta agressiva que gera a degradação da entidade da vítima assediada, enquanto o agressor sente prazer de hostilizar, humilhar, perseguir e tratar de forma cruel o outro. Justamente essa conduta que o artigo 18A do ECA, trazido pela Lei Bernardo, disciplina na tentativa de proteger a criança e o adolescente de tais práticas. O assédio moral possui várias denominações pelo mundo, como bullying, mobbing, idem, harassment, e é caracterizado por condutas violentas, sorrateiras, constantes, que algumas vezes são entendidas como inofensivas, mas de inofensiva não tem nada, né? Mas se propagam insidiosamente. A figura do assédio moral na família surge exatamente quando o afeto deixa de existir, dando espaço à desconsideração da dignidade do outro no dia a dia, demonstrando assim que, embora haja necessidade de afetividade para que surja uma entidade familiar, com o desaparecimento do sentimento de afeto, surgem situações de violência, inclusive a psíquica. A gravidade é majorada no âmbito familiar, eis que ela é a principal responsável pelo desenvolvimento da personalidade de seus membros e do afeto, elemento agregador. A morte da alma do menino Bernardo, ainda em vida, resultado do tratamento degradante, diário e sorrateiro que culminou na morte física, faz refletir sobre a importância da família no desenvolvimento da personalidade de seus membros, de modo a valorizar
a existência do afeto, para que não haja na entidade familiar a figura do assédio moral. O assédio moral na família ou psicoterror familiar deve ser amplamente combatido, principalmente pelo papel exercido pela família de atuar no desenvolvimento da criança e do adolescente, de modo que a integridade psíquica deve ser sempre resguardada no afeto e no respeito à dignidade da pessoa humana desde seu nascimento. Jornal de Londrina, tá? Esse texto foi retirado do Jornal de Londrina. Fantástico. Acerca do texto, considere as afirmações a seguir. A expressão à toa no trecho à tona trouxe à tona diversos assuntos, em especial a convivência familiar, diverge do sentido da expressão à baila em o assédio moral trouxe à baila a importância da afetividade no convívio familiar. Não, gente, aqui tá errado, tem o mesmo sentido. À tona e à baila quer dizer trouxe para o momento a discussão, então tá errado. Olha de novo, o valor dos elementos dentro da frase. A expressão à tona equivale às expressões à superfície, à flor. Além disso, como expressões femininas, há a contração da preposição a com o artigo a, resultando na crase. É exatamente esse o princípio da crase, a junção da preposição mais o artigo em expressões de ordem feminina. A expressão nesse tocante pode ser substituída por a respeito de, sem prejuízo do sentido original? Com certeza, pode sim. O trecho, que tem como principais suspeitos o pai, a madrasta e a assistente social amiga da família, pode ser reescrito da seguinte forma: cujos principais suspeitos são o pai, a madrasta e a assistente social da família, certo. Pode, trocou ali os termos, mas a ideia ficou a mesma, portanto, alternativa E. Última questão que nós vamos resolver agora, tá? Sobre os conectivos empregados no quarto parágrafo, assinale a alternativa correta. O termo como, linha 14, é usado para introduzir explicações de denominações. Olha lá, ó, o assédio social possui várias denominações pelo mundo, como... exatamente, tá? Então, eu tenho sim, tá? Uma explicação. É isso aí. A alternativa A é a correta. Muito bem, meus amores. Vamos parando aqui, tá? Viram como a UEL estrutura as suas questões sem ser os livros? Viu como ela privilegia a questão dos elementos de coesão, né? Os valores e algumas noções gramaticais. Espero vocês no nosso próximo encontro para continuar esse trabalho. Beleza? Não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Beijo grande e até depois.